Olá pessoal, está começando mais uma aula de matemática do sexto ano. Hoje nós vamos falar sobre o reconhecimento de semelhanças e diferenças entre prismas e pirâmides. Tudo bem? Acompanhe comigo aqui na tela. Então pessoal, quando o homem começou a indagar sobre qual seria a forma da Terra, uma das primeiras hipóteses que surgiram é que ela teria a forma de um plano, com um tampo de uma mesa. Devido a essa crença, os homens não navegavam para muito distante da costa, pois acreditavam que quanto mais se afastassem, maior seria o perigo de despencar com sua embarcação no local em que a terra acabasse. Muitos séculos se passaram e alguns fatos foram observados com mais rigor. Por meio desses estudos, concluiu-se que a Terra tem forma arredondada, como a de uma esfera, ligeiramente achatada nos polos. Tal afirmação sobre a esfericidade da Terra é atribuída a Newton, famoso físico matemático inglês, já no século... Que século é esse, pessoal? X, V e I? Não, né? A gente viu que o X vale 10, o V 5 e cada pauzinho, cada letra I vale 1, né? Então é o século 17. Muito bem. Continuando, pessoal, ó. Então, quando nós observamos objetos feitos pelo homem ou até mesmo na natureza, nós podemos notar as mais variadas formas. Algumas delas, por apresentarem certas características, são denominadas na matemática de figuras geométricas espaciais, beleza? Veja algumas construções que nos dão ideia de figuras geométricas não planas, certo? Então aqui, ó, observe essa imagem aí. Então essa imagem é do estacionamento da Biblioteca Pública da cidade de Kansas, no estado norte-americano de Missouri, no centro do país. É formado por 22 livros gigantes de 7 metros por 3, tá? A próxima imagem, pessoal, nós temos aqui a Torre dos Ventos, localizada na cidade japonesa de Yokohama. O prédio cilíndrico foi coberto por uma estrutura metálica que reflete a paisagem durante o dia e cria diferentes efeitos de luz à noite. A próxima imagem é a Catedral Basílica em honra a Nossa Senhora da Glória, lá em Maringá, aqui mesmo no Brasil. É a mais alta catedral da América Latina. Observe o formato dessa catedral, né? A próxima aqui, pessoal, nós temos torre de satélite lá em Naucalpan, no México. Observe o formato dessas torres de satélite. E aí, né? A próxima imagem nós temos aqui tanque de armazenamento de gás natural. Observe o formato desse tanque, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre poliedros e não poliedros, ou corpos redondos, tá, pessoal? Poliedros, do latim poli, muitos, e edro, face, são figuras tridimensionais formadas pela união de polígonos, na qual os ângulos poliédricos são todos congruentes. A união desses polígonos forma elementos que compõem o poliedro. São eles vértices, arestas e faces. Olha esses três elementos aí que formam o poliedro: vértices, arestas e faces. No entanto, nem toda figura tridimensional ela é um poliedro. Tridimensional de 3 dimensões, tá, pessoal? Comprimento, largura e altura, tá? Um exemplo disso são as figuras que possuem faces curvas, chamadas de corpos redondos ou não poliedros, tá? Ou ainda também eles são chamados de superfícies de revolução, mas isso aí fica mais lá para frente. Então, alguns exemplos de poliedros, pessoal, nós temos aqui um famoso paralelepípedo, um prisma de base quadrada, e ao lado nós temos uma pirâmide de base hexagonal. Beleza? Muito bem, então esses são exemplos de poliedros, ok? E eles têm alguns elementos, como vértice, arestas e face. Lá no próxima tela nós vamos aprender a identificar o que são vértices, arestas e faces. Ao lado aqui, pessoal, nós temos os não poliedros, ou corpos redondos, ou ainda superfícies de revolução, tá? Nós temos aqui como exemplo o cone, o cilindro e a esfera, certo? Então, comparem visivelmente aí as diferenças dos corpos redondos, os não poliedros, para os poliedros. Observem aí, certo? Então, vamos continuando aqui, pessoal. Então, nós vamos identificar as características desses sólidos.
Então, ó, face, polígonos que formam a superfície de um sólido geométrico. Então, isso nós chamamos de face. Vamos observar aqui, ó. Então, nós temos aqui um poliedro chamado cubo, em que todas as faces são polígonos, que é chamado de quadrado, certo? Então, todas as faces são quadradas e esse poliedro, é chamado de cubo. E uma face especial que fica embaixo, nós chamamos de base, ok? Então, nós podemos identificar aí nesse cubo, nós podemos ver que existem 6 faces, certo? Uma atrás, uma na frente, 2 laterais, 4, né? A base embaixo e a face de cima, totalizando 6 faces, certo? Nós também temos as arestas. A aresta é um segmento de reta comum às duas faces, ou seja, onde as faces se encontram, nós chamamos de aresta, ou seja, observem aqui a imagem, certo? A aresta são as linhas, ok? O vértice, pessoal, nós podemos dizer que são os encontros dessas linhas, dessa aresta. Então, observem aí o vértice, ó, é o encontro das arestas. Então, onde nós temos aí esses pontinhos rosas, nós chamamos de vértice, o encontro das arestas. Beleza? Continuando aqui, pessoal. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre prisma e pirâmide. Nós vamos entender um pouquinho a diferença entre eles, certo? Então, ó, utilizando um programa de computador, alguns poliedros foram desenhados e, de acordo com algumas de suas características, colorido de vermelho ou de azul. Então, observem aí, ó, nós temos poliedros desenhados aí nesse computador, uns em vermelho e outros em azul. Então, ó, nós temos aí a primeira em vermelho, cubo, depois ao lado a pirâmide de base quadrangular, ao lado paralelepípedo retângulo, ao lado pirâmide de base hexagonal, embaixo prisma de base hexagonal, pirâmide de base pentagonal, prisma de base triangular e pirâmide de base triangular. Então, ó, tenta ver aí, pessoal, vamos tentar separar o que é prisma e o que é pirâmide. Será que você consegue identificar o que caracteriza cada um deles? E aí, vamos tentar separar? Então, no próximo aqui, a gente vai ver as diferenças entre eles, certo? Então, os poliedros em vermelho, eles são chamados de prismas. No prisma, 2 de suas faces são as bases e as demais são as faces laterais. As bases do prisma são idênticas e paralelas entre si. Então, nesse exemplo aí em vermelho, nós temos um prisma de base hexagonal, ou seja, a base é um polígono chamado de hexágono, tem 6 lados, né? Então, a base de cima é igual à base de baixo, certo? E observe aí também que as faces laterais, no poliedro reto, serão sempre retângulos, ok? Já os poliedros em azul, pessoal, são chamados de pirâmides. A pirâmide tem uma face, certo? Denominada base, e as demais são as faces laterais. E essas faces laterais, pessoal, são triângulos que têm um vértice em comum. Então, observe aí a diferença, ó. Nos prismas, as faces laterais, no caso nos prismas retos, serão sempre retângulos, certo? E nós vamos ter também 2 bases. A base de cima será congruente à base de baixo, ok? E já na pirâmide, não, ela vai ter apenas uma base. E as faces laterais serão formadas por triângulos que têm um vértice em comum, certo? Muito bem. Então, pessoal, nós vimos nesta aula que os sólidos geométricos estão no nosso dia a dia, né, em várias situações, em vários locais, né? E também que existem os poliedros e os não poliedros, ou corpos redondos ou superfícies de revolução, certo? E também nós falamos um pouquinho sobre faces, arestas e vértices, e também a diferença entre prismas e pirâmides, certo? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque da Secretaria de Educação e até o nosso próximo encontro. Tchau!